comecei a gravar a tela, porque agora eu vou falar sobre as provas. Nossas provas vão começar no dia 2. Por quê? Para a gente ter essa revisão hoje de português, amanhã de matemática. Prova de literatura vai ser sobre o livro A Lenda de Cupido e Psique. Vocês têm ele aí com vocês? Porque aí, se tiver, vocês vão ler esse livro, mas a nossa prova de literatura, vocês podem consultar o livro de literatura, tá? Vocês vão poder olhar no livro. É para fazer um resumo do livro de literatura. Então, vocês vão ler esse livro e vão fazer um resumo. Pode ler o livro até no dia da prova, não tem problema. Só que vocês vão ter que fazer um resumo, tá? Lá na prova, a nossa prova é essa. Prova de artes. Prova de artes nós também não tivemos trabalho. Então, a prova de artes, a prova de literatura e a prova de ensino religioso vai valer 10, tá bom? E a prova de artes, vocês vão falar o quê? Sobre a cultura dos povos africanos e indígenas, somente isso. Porque, na verdade, a cultura, ela é um meio de expressão artística também, né? Então, nós estudamos sobre a culinária dos índios, dos africanos, os rituais que eles têm, né? Como que se dá a dança, quem caça na culinária, ou quem vai caçar com os índios nos povos africanos, como que eles chegaram até o Brasil, né? Por que meio de cultura eles vão se expressar? Então, a prova de artes vai ser isso. A prova de ensino religioso, história da Arca de Noé. Quem já ouviu a história da Arca de Noé? Eu. Então, eu vou pegar o livro agora e vou ler de novo com vocês a história da Arca de Noé. Porque a prova de ensino religioso é para vocês também fazerem uma releitura da história da Arca de Noé, tá? Então, primeiro, hoje, nós vamos começar com a história da Arca de Noé, depois corrigindo os exercícios de português que vocês mais tiverem dúvidas, tá? Outra coisa importante, nossas provas começam dia 2. Todo dia, vamos supor, dia 2 vai ter prova de literatura e português. Eu vou gravar a tela explicando a prova de português, a prova de literatura, que vai ser feita naquele dia. Vou postar até meio-dia como se fosse uma aula normal. Então, não tem como fazer prova antes do dia. Se a prova de matemática está marcada para o dia 3, é no dia 3 que vai ser feita a prova de matemática. Porque quem fizer antes, quem não ficar antecipando prova, vai chegar no dia que eu vou postar o vídeo explicando a prova, e aí vocês, às vezes, vão ter feito a prova errado e não vai ter como corrigir depois. Então, presta atenção no roteiro, tá? O roteiro já está disponível para vocês, as provas também, a partir de hoje, lá na secretaria da escola. E é para seguir o roteiro, não é para fazer 2 provas, 3 provas no mesmo dia, fazer todas as provas no mesmo dia e ficar sem nada para fazer depois. Não é assim que vai funcionar. Dia 2 vai ter prova de português e literatura. Vou postar a gravação de tela de português e literatura. Vocês vão fazer a prova de português e literatura. Tá combinado? Sim. Então tá. Sim. Eu vou lá pegar o livro para eu ler para vocês a história da Arca de Noé. Só um minutinho. Ó, e hoje eu preciso que vocês abram a câmera para eu ver quem tá participando. Porque senão vai ficar sem nota. Não fecha a câmera, não.
Então, olha só. Os amigos que entrou agora, Thales e Luiz, eu acho, né? É Luiz, né? Thales e Luiz mesmo? É. Depois vai ter que ir lá no YouTube ver a minha explicação sobre as provas, sobre tudo que eu tô gravando a tela aqui agora, tá bom? Vocês vão lá, eu tava explicando para os meninos sobre as provas, como vocês chegaram uns minutinhos mais tarde. Então, vocês vão ter que ir lá no YouTube depois. Abre a câmera, porque essa aula de hoje tá valendo nota, tá bom? Não fecha a câmera, só deixa o microfone no mudo, porque eu preciso saber quem participou da aula de hoje para eu dar a nota, tá bom? Já qual página mesmo? Não, agora eu vou ler a história da Arca de Noé. Thales e Luiz, eu estava explicando que prova de literatura, prova de artes e prova de ensino religioso vai valer 10, porque nós não temos trabalho. Oi. Libera meu computador, que é o outro Thales. Liberei. Aí, pra eu ver aqui, porque a tela é maior no computador. A prova de ensino religioso, gente, vai ser sobre a história da Arca de Noé. Mesmo que vocês já tenham ouvido a história da Arca de Noé, eu vou contar hoje de novo. Então, presta atenção. Ó, eu vou usar esse livro aqui. Mas a história da Arca de Noé não muda, é sempre igual. Mas vamos ver como é que vai ficar, olha só. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Muitos anos se passaram depois da acontecer. Noé constrói a arca. Vamos direto ao assunto de Noé constrói a arca. Noé e sua família logo colocaram mãos à obra. Foram fazendo tudo segundo as instruções de Deus. O que Deus instruiu a Noé? Deus falou para Noé que ia acontecer um dilúvio. E que todo mundo ia morrer porque ia chover muito na terra e ia alagar a terra. Então ele falou para Noé construir uma arca gigante, colocar 2 animais, um casal de cada espécie e colocar toda a família de Noé dentro da arca. Porque quando começasse a chover, aí as pessoas que não estivessem na arca iam morrer. E por que Deus fez isso? Porque naquela época as pessoas estavam sendo muito más com Deus. Ninguém estava sendo temente a Deus, ninguém estava seguindo os seus mandamentos, os seus princípios. As pessoas estavam sendo más umas com as outras, todo mundo era mal, né? Todas as crianças, todo mundo. Então Deus decidiu mandar um dilúvio como forma de castigo para as pessoas, né? Como forma de lição, para elas respeitarem Deus, para ter mais temor a Deus, para ter mais amor a Deus. E Noé era muito temente a Deus. Noé amava Deus, ele adorava Deus. Então Deus decidiu falar para Noé o quê? Para ele construir uma arca para ele e os animais que ele fosse pôr na arca ficassem a salvos quando o dilúvio acabasse. Ó. Segundo, Noé pegou madeira boa, fez compartimentos, jaulas e gaiolas para colocar os animais. As pessoas que passavam e viam a construção riam, zombavam e faziam piadas sobre a arca, sobre Noé e sua família. Noé pedia às pessoas que obedecessem a Deus, que parassem de fazer coisas más, mas elas não davam ouvidos, continuavam no tipo de vida errada. Noé levou quase 100 anos para terminar a construção da arca. Quando estava pronta, começou a reunir os animais, um macho e uma fêmea de cada espécie. Deus queria salvar estes animais do dilúvio e por isso pediu a Noé e sua família que fossem colocando todos eles dentro da arca. Noé colocou comida suficiente dentro da arca, pois teriam de se alimentar por muitos dias. Deus então disse: "Vamos, Noé, para dentro da arca. Vamos, Noé, está na hora de todos vocês entrarem na arca." E depois de 7 dias, a chuva começou a cair fortemente. Chovia dia e noite sem parar. As águas começaram a inundar tudo sobre a face da terra. Muito tempo se passou, e com a enorme quantidade de água, somente a arca de Noé estava salva do dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas durante 150 dias predominaram cobrindo a terra. Só depois é que lentamente foram abaixando.
Dia após dia as águas baixavam até que de repente a grande arca parou sobre as montanhas do Ararat. Assim, Noé e sua família e os animais não podiam desembarcar. Eles tiveram que esperar mais 6 semanas, até que finalmente Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo que saiu e voltou. Depois soltou uma pomba para ver se ela encontraria terra seca. A pomba voou, voou, mas depois de um tempo voltou para a arca porque não encontraram onde pousar. Noé esperou então mais 7 dias e resolveu soltar mais uma vez a pomba. Ela saiu em disparada voando pelos céus e foi para longe do alcance da vista. Mais tarde, ela voltou trazendo em seu bico uma folha de oliveira. E quando Noé soltou a pomba mais uma vez após uma semana, ela não retornou mais para a arca. Isso era um bom sinal. Assim, eles sabiam que a terra estava seca o suficiente para que pudessem desembarcar e voltar a viver normalmente. Então, Deus disse a Noé: saia da arca com a sua família e todos os animais. Não há mais dilúvio. Então, essa é a história da Arca de Noé. A prova de ensino religioso vai ser sobre essa história. Não vai ter, assim, não, vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Agora, pessoal, eu preciso saber de vocês quais as questões que vocês têm dúvidas em português. Vocês queriam que eu explicasse, que eu corrigisse? Quais são? Que agora eu quero a participação de todos. Eu só vou corrigir o que vocês me pedirem. Aí, se vocês não me pedirem, eu vou entender, então, que todo mundo tá sabendo tudo e não vou corrigir nada. Ana Clara, liga o telefone, liga o microfone para falar. Ninguém tem dúvida em nenhuma tarefa? Miguel? Sim, eu tô olhando. Tá. Luiz, você conseguiu fazer todas as tarefas de português? Eu vou olhar. Tá, olhem aí as tarefas. As que vocês não tiverem feito, a gente corrige aqui rapidinho agora também. Vamos participar. Oi. Sabe aquelas tarefas que você tinha passado pra gente? Você tinha passado pra gente na aula passada? Sei. Você pode corrigir elas? Me fala a página, então. Da 234 Ah. a até 261. Tá, mas aí eu vou corrigir as que vocês mais tiverem dúvidas entre essas páginas, então, tá? Então, vamos começar a correção da página 234, porque não vai dar tempo de corrigir todas. Lá na página 234, lá na outra página, a gente estudou sobre os mangás, não foi? Mangá, que é um gênero de quadrinho, uma espécie em quadrinho, só que é em japonês, tá? Na página 234, então, número 1. Qual é o problema entre os times no mangá? Qual é o problema entre os times no mangá? Lembra que eu li para vocês o mangá? Quem fosse o líder da quadra. Isso. Mas o problema maior era porque eles não queriam compartilhar o campo, né? Eles não queriam jogar juntos, eles não queriam compartilhar o campo, tá? Número 2. Como os meninos pretendiam resolver o problema? Como eles pretendiam resolver o problema? Na briga. Quem fizesse mais gol. Exatamente. Eles queriam que quem fizesse mais gol, quem fosse o time mais forte, que ficaria com o campo, né? Que ficaria jogando. O que o garoto fez, o gol, o que o garoto que fez o gol sugere para solucionar o conflito entre os meninos?
Pera. Ele sugeriu que todo mundo jogasse junto, porque o campo era grande, então todos podiam jogar juntos. Não tinha esse problema. A número 4 é uma resposta pessoal. A número 6 também é uma resposta pessoal. E a número 5, marque a opção que indica uma forma ética de resolver conflitos entre as pessoas. Qual desses quadros eu vou marcar? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Segundo. O segundo? É, Eu tampar Deixa eu o ouvido é uma forma ética de eu resolver os problemas? eu tô pegando. É o terceiro. Conversando. Tudo se resolve na base da conversa. Zero agressividade. Zero agressividade. Parabéns, Thales. Página 235. Conjugação dos verbos irregulares. Por, ter, haver, estar e ser. E nós tia. temos... Oi. Eu marquei a 3. Sim, parabéns. Muito bem, Thales. Página 235. É uma interpretação de texto, né? Só que com verbos irregulares, Estou ouvindo a previsão do tempo. Era para uma tempestade estar se aproximando, mas agora eles não têm certeza. Estão dizendo que ela está um dia atrasada e enfraquecida. Parece muito comigo. Letra A. Por que o garoto se comparou à tempestade? Por que ele se comparou à tempestade? Ele estava atrasado e enfraquecido? Muito bem, parabéns, Ana Clara. Exatamente isso. Letra B. Complete com as formas que o verbo estar aparece na tirinha. Estar, em que formas ele vai aparecer na tirinha? O que vocês colocaram aí completando os quadrados? Estou, está, estar. Muito bem. Estou, estão e está. Parabéns, Thales. Gente, tem que participar. Miguel, Luiz, Pedro. Tá. Fala aí, a correção é coletiva hoje. Eu sei que tá calor, tem gente cansado, mas a gente vai conseguir. Calma. Ah, Letra C. As formas do verbo são iguais à forma destacada? sem olhar. Ou não? Não. Não. Mudou, não mudou? Sim. Então a gente pode dizer que o verbo estar é um verbo irregular ou regular? Regular. Regular, porque ele não mudou o radical, mas ele mudou a forma, né? Aham. Letra D. O infinitivo da forma verbal é... O infinitivo Esperar. da forma verbal é... Esperar. Não. Ser. Se você você ser. É o infinitivo. Então, vou riscar o quadradinho que está escrito ser. Eu circulei. Pode circular. Deixa eu ver outro. Ah, tá. Página 236. Observe os verbos no quadro e complete o texto adequadamente, flexionando se for necessário. Então, temos os verbos conhecer, ter, haver e escrever. Como que ficou a primeira frase? Um menino chamado Joel, ele gostava. O que eu vou colocar lá primeiro? Tinha. Oi. Tinha? Não. Conhecer. Havia um menino chamado Joel. Havia. Ele gostava de... Ele gostava de quê?
Ter e escrever. Escrever, muito bem. E Conhecer. tinha muitos livros de todos os tipos de gêneros. Então, olha só. Havia um menino chamado Joel. Ele gostava de escrever e tinha muitos livros de todos os gêneros, de tipos e gêneros. Joel, o que eu vou colocar agora? Joel. Ter. Joel conhece de poemas e romances e ele sonha em um dia ser escritor. Conhece, então. Letra A, da número 2. Quais os verbos que você escreveu apresentam modificações em sua forma no infinitivo? Desses verbos que nós escrevemos, qual deles foram modificados? Ter. Ter, muito bem. Qual outro? Haver. Haver, parabéns. E? Escrever. Não, conhecer. Porque o escrever já estava escrever mesmo. Então, eu só completei com escrever. Ó, lá no quadradinho verde, vamos lembrar. As conjunções, os verbos irregulares, possuem formas que se distanciam bastante de uma forma infinitiva. Por, ter, haver, estar e ser. Apresentam mudanças grandes no radical do verbo. A gente tinha falado que estar é um verbo regular, mas na verdade ele está listado como verbo irregular, olha só. Ter, eu tenho. Haver, eu hei. Estar, eu estou. Pôr, eu ponho. Ser, eu sou. E aí vocês podem ir no final do livro estudar mais sobre essas conjugações. Vamos corrigir agora a número 3 da página 237. Observe as frases e complete-as com as flexões adequadas de verbo entre parênteses. Janaíne tá o quê? Eu vou pôr, tem que ser o verbo estar, mas eu não posso colocar estar, eu tenho que modificar. Então, como que vai ficar? Janaíne está colocando a mesa do jantar, sem o R. Eu conjuguei o verbo. Letra B. Vou conjugar o verbo pôr no infinitivo. Os bombeiros esforçaram-se para pôr. Ele não vai mudar. Tudo em ordem depois do incêndio. Letra C. Raul e Joana. Eu vou conjugar o verbo ser. Eu posso colocar Raul e Joana ser da mesma turma? Então, o que eu vou colocar? Raul e Joana eram, porque é no pretérito do não. Eram. O primeiro, pretérito do perfeito passado, tá? E eram da mesma turma e haver no presente do indicativo. Como que eu vou conjugar o verbo haver? Raul e Joana eram da mesma turma há um ano. Letra D. Nós. Verbo ter. Vou conjugar, vai ficar como? Nós teremos, porque é futuro, tem que prestar atenção no que o exercício vai falar. Você vai conjugar de acordo com o que o exercício vai pedir. Nós teremos que estudar muito para passar no teste. E agora, lá no número 4, indique o modo e o tempo dos verbos abaixo. Temos. Qual que é o modo e o tempo de temos? Presente.
presente. Presente, modo do indicativo. Muito bem. Seria futuro do pretérito, modo do indicativo. Pusesse é pretérito imperfeito e está no modo subjuntivo. Não hajam está no modo imperativo e ele é um verbo negativo. Não hajam. Lembra dos verbos imperativos? Geralmente são os verbos que eu vou... o próprio nome já diz, imperativo. Eu vou dar um comando, né? Vou mandar alguém fazer algo, algum favor para mim. Verbos no imperativo. Então, aqui está falando não hajam. Estou dando um comando. Então, está no modo imperativo. Ok. Depois, vocês vão completar o quadradinho aí que tem no número 5. Conjugando, né? No futuro, primeiro vocês vão no pretérito imperfeito, né? Que é no passado, pretérito imperfeito no passado. E depois futuro do pretérito, tá? Pessoal, mais alguma dúvida em alguma página? Meio e meia ficou claro para vocês? Onde que eu uso meio, onde que eu uso meia? Lá na página 238 ou tem alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tá. Lá na locução verbal. Locução verbal tem alguma dúvida na página 240? Não. Não? Não. Ok, então, para usar as palavras mesmo e próprio, vocês sabem onde usam as palavras meio, mesmo e próprio também? Não tem nenhuma dúvida? Nenhum. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei na prova. Gente, eu não coloquei, olha só. Eu vou falar o que tem na prova. Na prova vai ter as conjugações verbais, os modos, os tempos, tá? Não coloquei nada relacionado a adjetivo, porque Já vai ser facinho. aí você faz, não vai ter dúvida. É todos esses exercícios. Quem fez os exercícios, Ana Clara, se você não fez, faça, porque é tudo que eu expliquei, tá? No começo da prova tem uma tirinha de interpretação de texto da Mafalda, que é interpretação de texto. Então, assim, vocês já estão craques na interpretação de texto. Então, eu creio que não vai ter dúvida. Amanhã eu volto nesse mesmo horário para a gente fazer a nossa correção de matemáticas, as que vocês mais tiverem dúvidas. Matemática também, Não. eu coloquei só as que a gente fez bastante, não coloquei nada difícil, tá? Não vai ser difícil as provas. Ok. Então, tá bom, gente, é isso. E aí, é só o Gabriel e a Lara que não conseguiu participar. Depois eu vejo como é que vai A Lara, Oi. ela tava sem internet, porque todos os dias a gente faz chamada de vídeo uma com a outra. E aí faz tempo que ela não me liga, nem eu ligo pra ela. Quer dizer, eu liguei pra ela, só que ela dizendo que ela tá numa fazenda, não sei